Quarta parte. O corpo. 1. O corpo do crente. Precisamos saber o lugar que Deus reservou para o nosso corpo físico, em seu plano e em seu propósito. É impossível negar que existe uma relação entre o corpo e a espiritualidade. Além do espírito e da alma, temos também um corpo. Não importa que a intuição, a comunhão e a consciência do nosso espírito estejam perfeitamente saudáveis, ou que a emoção, a mente e a vontade da nossa alma estejam totalmente renovadas. Nosso corpo também precisa estar são e restaurado, do mesmo modo que o espírito e a alma. Se isso não acontecer, nunca alcançaremos a condição de cristãos espirituais, nem seremos aperfeiçoados. Pelo contrário, estaremos continuamente incorrendo em algum erro. Devemos atender aos impulsos interiores, mas sem negligenciar nosso lado físico. Se cometêssemos tal disparate, sofreríamos muito. O corpo é necessário e importante. Do contrário, Deus não teria criado o homem com um corpo. Examinando atentamente as Escrituras, vemos que a Bíblia fala muito sobre ele. Isso mostra o valor que Deus dá ao nosso corpo. O mais extraordinário de tudo é que o Verbo se fez carne. O Filho de Deus assumiu um corpo de carne e sangue e, embora tenha morrido, continua a ter essa vestimenta para sempre. O Espírito Santo e o corpo. Em Romanos 8:10-13, vemos qual é a condição do corpo, como o Espírito Santo o ajuda, e qual deve ser nossa atitude para com ele. Se aplicarmos esses versículos à nossa vida, teremos um entendimento correto do lugar que o nosso corpo ocupa no plano redentor de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. V10. Inicialmente, tanto nosso corpo quanto nosso espírito estavam mortos. Contudo, quando cremos no Senhor Jesus, nós o recebemos para ser nossa vida. Através do Espírito Santo, Cristo vive no crente. Esse é um dos princípios essenciais do Evangelho. Cristo habita em todo crente, mesmo naqueles que são fracos. E este Cristo é a nossa vida. Quando ele vem fazer morada em nós, vivifica nosso espírito. Antes, tanto o espírito quanto o corpo estavam mortos. Agora o espírito foi vivificado. Apenas o corpo permanece morto. A condição comum a todo crente é um corpo morto com um espírito vivo. Essa experiência revela a enorme diferença entre o estado interior do cristão e o exterior. Em nosso ser interior flui vida, ao passo que o homem exterior está cheio de morte. Cheios do espírito de vida, estamos bem vivos. Todavia existimos numa casca de morte. Em outras palavras, existe uma diferença radical entre a vida do espírito e a vida do corpo. A vida do espírito é de verdade, a do corpo, morte real. Isso se dá porque nossa constituição física é ainda o corpo do pecado. Por mais avançado que seja o nível espiritual de um cristão, sua carne continua sendo o corpo do pecado. Um dia ainda teremos uma constituição ressurreta, gloriosa e espiritual, a redenção do nosso corpo Romanos 8:23, que se dará no futuro. O corpo que hoje temos não passa de um vaso de barro, de um tabernáculo terreno, de um corpo de humilhação 2 Coríntios 4:7, 5, 1, Filipenses 13:21. O pecado foi expulso do espírito e da vontade, mas não foi eliminado do corpo. É a permanência do pecado que faz com que o corpo esteja morto. Esse é o sentido do texto que afirma que o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Simultaneamente, porém, nosso espírito vive. Ou melhor, nosso espírito recebe vida por causa da justiça que há em Cristo. Quando confiamos nele, nós o recebemos como nossa justiça, e assim Deus nos justifica. Num primeiro momento, Cristo nos comunica seu próprio ego, uma transação efetiva. Depois Deus nos justifica por causa de Cristo, uma transação legal. Se Cristo não comunicar sua justiça, não pode haver justificação. No momento em que recebemos a Cristo, obtemos a justificação diante de Deus e desfrutamos ainda a experiência viva de Cristo haver comunicado a nós sua justiça. Cristo entra em nós como vida, a fim de vivificar nosso espírito morto. E isso que significam as palavras:
O Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vos o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vos habita. Romanos 8:11. O versículo 10 revela que Deus vivifica nosso espírito. No 11, como Deus dá vida ao nosso corpo. No versículo 10, Paulo fala da vivificação do espírito, com o corpo ainda morto. No 11, ele vai além, dizendo que, depois da vivificação do espírito, o corpo também pode viver. Na primeira parte desse versículo, ele diz que o espírito vive porque Cristo habita em nós. Na outra, declara que o corpo viverá porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo dará vida ao nosso corpo. O corpo não está morto no sentido de haver cessado alguma atividade biológica, mas por estar caminhando para a sepultura. Espiritualmente falando, ele é considerado morto. Para o homem, o corpo possui vida. Para Deus, porém, até mesmo essa vida é morte, porque está cheia de pecado. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Embora haja vitalidade no corpo, não podemos permitir que ela se manifeste. Ele não deve exercer atividade nenhuma, pois a ativação de sua vida não passa de morte. O pecado é a vida do corpo e significa morte espiritual. Na verdade, o corpo vive com base na morte espiritual. Por outro lado, sabemos que temos de testemunhar de Deus, servi-lo e trabalhar para Ele. E isso exige força física. Se o corpo está espiritualmente morto, e sua vida na verdade é morte, não podemos utilizá-lo para atender às exigências da vida espiritual sem fazer uso de sua morte-vida. É óbvio que nosso corpo não pode fazer e não fará a vontade do espírito de vida que há em nosso interior. Pelo contrário, fará oposição e lutará contra o espírito. Como pode o Espírito Santo induzir nosso corpo a responder à chamada divina? Dando ele mesmo vida ao nosso corpo de morte. Aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos é Deus. Por que então Paulo não o menciona claramente? Para dar mais ênfase ao que ele fez, isto é, ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. O objetivo aqui é chamar nossa atenção para a possibilidade de Deus ressuscitar também nosso corpo mortal, uma vez que ele ressuscitou o corpo morto de Jesus. De modo indireto, o apóstolo diz que esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, que é também o Espírito da ressurreição. Novamente, ele emprega a palavra se habita em vos o Espírito daquele, vivificará também o vosso corpo mortal. Ele não está pondo em dúvida que o Espírito Santo habite no crente, pois no versículo 9 ele diz que qualquer um que pertence a Cristo tem o Espírito de Cristo. O que ele quer dizer é o seguinte: o Espírito Santo habita em vocês. Portanto, seu corpo mortal deve experimentar a vida dele. Todos aqueles que possuem o Espírito habitando neles gozam desse privilégio. Ele não quer que, por ignorância, nenhum crente desconheça essa bênção. Na realidade, esse versículo ensina que, se o Espírito de Deus habita em nós, Deus, através desse poder presente em nós, dá vida também ao nosso corpo mortal. Ele não se refere a uma ressurreição futura, pois não é disso que ele fala aqui. Simplesmente se faz uma comparação entre a ressurreição do Senhor Jesus e a questão de recebermos vida em nosso corpo hoje. Se a questão fosse a ressurreição, ele empregaria o termo corpo de morte. Contudo, aqui ele diz apenas corpo mortal, isto é, o corpo que está sujeito à morte, embora ainda não esteja morto. O corpo do crente acha-se espiritualmente morto, pois caminha para a sepultura e deve morrer. Isso é muito diferente de um cadáver no sentido literal. Assim como o fato de o Espírito Santo habitar em nós é algo do presente, do mesmo modo ele dar vida ao nosso corpo mortal deve ser uma experiência atual também. Mais ainda, devemos reconhecer que ele não está se referindo aqui à nossa regeneração, pois não fala de o Espírito Santo comunicar vida ao nosso espírito, e sim ao nosso corpo. Nesse versículo, Deus revela um privilégio físico que temos, ou seja, a vida do nosso corpo mortal através do seu Espírito que em nós habita.
O que ele afirma aí não é que o corpo do pecado se tornou santo, ou que nosso corpo de humilhação foi transformado num corpo glorioso. Também não diz que este corpo mortal se revestiu de imortalidade. Isso não poderá se realizar nesta vida. A redenção do nosso vaso de barro deve aguardar até que o Senhor venha e nos receba para si mesmo. E impossível ocorrer a mudança da natureza do nosso corpo ainda neste mundo. Por isso, a expressão, o Espírito Santo dá vida ao nosso corpo significa na verdade que ele nos restaurará quando estivermos doentes e nos preservará se não estivermos doentes. O Espírito Santo fortalecerá nosso tabernáculo terreno, para que possamos cumprir as exigências da vida com o Senhor e da realização de sua obra, sem que nossa vida e o reino de Deus venham a sofrer por causa da fraqueza do nosso corpo. É isso que Deus preparou para todos os seus filhos. Contudo, poucos cristãos experimentam, genuinamente, todos os dias, essa vida dada pelo Espírito ao seu corpo mortal. A vida espiritual de muitos é ameaçada por suas condições físicas. Muitos caem por causa da fraqueza física, e não podem trabalhar ativamente para Deus por causa da escravidão da doença. A experiência dos cristãos hoje não corresponde à provisão divina. Existem várias razões para essa discrepância. Alguns rejeitam a provisão de Deus, pois afirmam que ela nada tem a ver com eles. Outros conhecem essa provisão, creem nela e a desejam, mas não apresentam seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo. Afirmam que Deus lhes concedeu força para viverem por si mesmos. No entanto, aqueles que realmente desejam viver para Deus, e pela fé se apropriam dessa promessa e dessa provisão, experimentam a realidade da plenitude da vida no corpo, conforme o Espírito Santo lhes concede. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Rm. 8:12. Esse versículo dá uma descrição perfeita da relação correta entre o crente e seu corpo. Muitos irmãos são escravos do seu corpo. Sua vida espiritual acha-se completamente aprisionada em seu corpo. Eles existem como duas pessoas diferentes. Quando se voltam para o seu interior, sentem-se espirituais, veem-se próximos de Deus e com vida abundante. Quando estão na carne, sentem-se caídos, carnais e afastados do Senhor, por estarem obedecendo a seu corpo. Este, então, se torna uma carga pesada para eles. Um pequeno incômodo físico pode alterar sua vida. Uma pequena enfermidade ou dor os perturba e enche seu coração de amor próprio e autopiedade. Sob tais circunstâncias, é impossível crescer espiritualmente. O apóstolo usa as palavras assim, pois simplesmente por estar completando o que havia dito nos versículos anteriores. Cremos que o versículo 12 é uma continuação direta do 10 e do 11. No 10, ele declara que o corpo está morto. No 11, afirma que o Espírito Santo dá vida ao corpo. Com base nessas duas declarações sobre o corpo, o apóstolo conclui, dizendo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Primeiro, visto que o corpo está morto por causa do pecado, não podemos viver segundo o corpo. Agir assim seria pecar. Segundo, uma vez que o Espírito Santo deu vida ao nosso corpo mortal, não precisamos viver segundo a carne, pois ela já não tem autoridade para amarrar nossa vida espiritual. Essa provisão do Espírito de Deus capacita nosso interior para comandar diretamente o corpo sem sofrer interferência deste. Antes, tínhamos a impressão de que éramos devedores à carne, incapazes de negar-lhe aquilo que ela exigia, desejava e cobiçava. Vivíamos debaixo do domínio dela, cometendo inúmeros pecados. Agora, porém, temos a provisão do Espírito Santo. Não apenas as cobiças da carne deixaram de ter controle sobre nós, mas suas fraquezas, doenças e sofrimentos também perderam a força. Muitos argumentam que devemos cumprir as exigências e os desejos legítimos da carne. Contudo, o apóstolo assevera que nada devemos a ela. E não devemos mesmo, a não ser preservar nosso tabernáculo terreno numa condição adequada como vaso de Deus. Naturalmente, a Bíblia não
Nos proíbe de cuidar do corpo, caso contrário, teríamos muitas doenças desnecessárias e assim seríamos obrigados a dedicar-lhe muito mais tempo e cuidado. A vestimenta, o alimento, o abrigo e o descanso são necessidades. Todavia, o que queremos ressaltar é que essas preocupações não deveriam ter prioridade em nossa vida. Sem dúvida, devemos comer quando tivermos fome, beber quando tivermos sede, descansar quando cansados e vestir-nos quando estivermos com frio. Contudo, não devemos permitir que tais cuidados penetrem tanto em nosso coração que se tornem nossa principal meta de vida, nem total nem parcialmente. Não devemos amar essas necessidades. Elas deveriam manifestar-se e ser atendidas naturalmente. Jamais devem permanecer em nós, tornando-se desejos interiores. Algumas vezes, por causa da obra de Deus ou de alguma outra necessidade extrema, devemos esmurrar nosso corpo e subjugá-lo, negando-lhe aquilo que ele exige. No jardim do Getsemane, os discípulos demonstraram amor ao sono. O Senhor Jesus suportou fome ao lado do poço de Sicar. Esses dois episódios apresentam um quadro contrastante da derrota dos discípulos e da vitória de Cristo sobre as exigências legítimas do corpo. Não sendo mais devedores à carne, não devemos picar seguindo as cobiças dela, nem ser relaxados na obra espiritual devido a uma fraqueza física. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Romanos 8:13. Se os cristãos rejeitarem a provisão de Deus, passando a viver pela carne, certamente serão castigados. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. As palavras morrer e viver nesse texto têm vários significados. Vamos mencionar apenas um, a morte do corpo. Por causa do pecado, nosso corpo está morto. Por causa das consequências do pecado, ele é um corpo de morte, isto é, destinado à morte. Se vivermos pela carne, esse corpo de morte se tornará um corpo moribundo. Seguindo a carne, seremos incapazes de receber a vida que o Espírito Santo dá ao corpo. Além disso, encurtaremos nossos dias aqui na terra, pois todo pecado é prejudicial ao corpo. O pecado manifesta seus efeitos na carne, e o resultado é a morte. Por meio da vida que o Espírito Santo dá ao nosso corpo, devemos resistir à morte que está nele. Caso contrário, ela completará sua obra rapidamente. Mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Devemos receber o Espírito Santo não apenas como doador de vida ao nosso vaso de barro, mas também como aquele que mortifica os feitos dele. Como podemos esperar que ele dê vida ao nosso corpo carnal, sem a mortificação de seus feitos? Somente mortificando os feitos do corpo, por meio do Espírito Santo, é que podemos viver. Para que o corpo viva, precisamos primeiro mortificar os feitos dele, senão o resultado será a morte. Esse é o erro de muitos cristãos. Eles acreditam que podem viver por si mesmos, usando seu corpo carnal da maneira como querem e, ao mesmo tempo, esperam que o Espírito Santo lhes dê vida para que tenham saúde e fiquem livres de enfermidades. Será que ele daria vida e força aos homens para capacitá-los a viver para si mesmos? Que grande tolice! Ó, propósito da vida que Deus dá ao nosso corpo é que vivamos para ele. Se o Espírito Santo nos desse saúde e força, sem que tivéssemos nos oferecido inteiramente a Deus, iríamos viver mais intensamente para nós mesmos. Muitos cristãos, que buscam no Espírito Santo vida e saúde para seu corpo mortal, entenderão agora que não desfrutam dessa experiência por terem negligenciado esse ponto essencial. Nós mesmos não podemos dominar nosso corpo. Só conseguiremos controlá-lo através do Espírito Santo. Ele nos capacita a mortificar os feitos do corpo. Todo crente sabe que é incapaz de resistir às concupiscências da carne, que levam seu corpo a realizar feitos que agradam àquela. Contudo, o Espírito Santo nos capacita a dominar essa situação. É muito importante saber isso. É inútil tentar crucificar o próprio ego. Muitos hoje compreendem o que é estar crucificado com o Senhor na cruz.
Contudo, poucos têm experimentado isso como uma realidade. Para muitos crentes, estar crucificado com Cristo é apenas uma doutrina. Em sua essência, isso se deve à falta de um entendimento claro do papel do Espírito Santo no plano da salvação. Tais crentes não compreendem que o Espírito opera em harmonia com a cruz. Precisamos saber que a cruz sem o Espírito de Deus é totalmente ineficaz. Somente o Espírito Santo pode fazer com que os crentes experimentem o que a cruz realizou. Se ouvirmos a verdade da cruz, mas não permitirmos que o Espírito a aplique-se em nossa vida, nosso conhecimento não passa de uma teoria, de um ideal. É muito bom reconhecer que nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja anulado. Romanos 6:6, Darby. Contudo, se pelo Espírito não mortificamos os feitos do corpo, permanecemos escravizados a esses feitos. Temos visto muitos crentes que compreenderam claramente a verdade da cruz e a aceitaram, todavia ela não se aplica na vida deles. Então começam a duvidar de que podem experimentar a realidade da salvação prática da cruz. No entanto, eles não deveriam ficar surpresos com isso. É que se esqueceram de que somente o Espírito Santo pode aplicar à sua volta a experiência da cruz. Só ele pode confirmar a salvação, e mesmo assim eles se esqueceram dele. Se os crentes não se entregarem ao Espírito Santo, confiando plenamente no poder dele para mortificar os feitos do corpo, a verdade que professam conhecer será uma simples teoria. Só pela mortificação destes feitos, efetuada pelo Espírito Santo, teremos vida hoje em nosso corpo mortal. Para glorificar a Deus, o texto de 1 Coríntios 6:12-20 lança mais luz sobre o ensinamento bíblico acerca do corpo do crente. Examinemos essa passagem, versículo por versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. V. 12. Como vemos pelos versículos seguintes, o apóstolo Paulo aqui está se referindo ao corpo. Ele julga que tudo lhe é lícito porque, de acordo com a natureza, todas as exigências do corpo, como o comer, o beber ou o sexo, são naturais, justas e lícitas. V. 13. Entretanto, ele entende que nem todas elas são necessariamente úteis, nem devem escravizar o homem. Em outras palavras, de acordo com nossa existência natural, temos permissão para fazer muita coisa com nosso corpo. Entretanto, como pertencemos a Deus, somos capazes também de abrir mão delas, para a glória de Deus. Os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. V. 13. A primeira parte desse versículo corresponde à primeira parte do versículo anterior. O alimento é lícito, mas tanto ele quanto o estômago serão destruídos. Nenhum deles é eternamente útil. E a última parte corresponde à segunda metade do versículo anterior. O cristão é capaz de situar-se acima do desejo sexual, consagrando seu corpo inteiramente ao Senhor. 1 Coríntios 7:34. O corpo é para o Senhor. Essa expressão é muito importante. Primeiro, Paulo nos fala sobre a questão do alimento. Ao comer e beber, o cristão tem a oportunidade de provar na prática que o corpo é para o Senhor. Adão pecou pelo comer. O Senhor Jesus, no deserto, também foi tentado no comer. Muitos cristãos não sabem glorificar a Deus em seu comer e beber. Não comem e bebem apenas para manter o corpo preparado para o uso do Senhor, mas buscando a satisfação dos seus desejos pessoais. Devemos compreender que o corpo é para o Senhor e não para nós mesmos. Por isso, devemos evitar usá-lo para o nosso próprio prazer. O comer não deve impedir nossa comunhão com Deus. A finalidade da alimentação é apenas preservar o corpo com saúde. O apóstolo menciona também a questão de imoralidade. Trata-se de um pecado que contamina o corpo. Cometendo-o, transgredimos diretamente o princípio de que o corpo é para o Senhor. A imoralidade aqui refere-se não apenas à licenciosidade fora do casamento, mas também aos excessos mesmo para quem é casado.
O corpo é para o Senhor, totalmente para o Senhor, e não para nós. De modo que ele proíbe que abusemos dele, inclusive no relacionamento sexual legítimo. O propósito do apóstolo Paulo nessa passagem é mostrar que devemos resistir inteiramente a qualquer excesso da carne. O corpo é para o Senhor e somente o Senhor pode usá-lo. Qualquer ato que praticarmos em qualquer área dele, apenas por prazer pessoal, desagrada a Deus. Só devemos usar o corpo como instrumento de justiça, de nenhum outro modo. Ele não pode servir a dois senhores, como aliás todos os outros aspectos do nosso ser. Mesmo em questões naturais, como o alimento e o sexo, devemos usar o corpo exclusivamente para satisfazer necessidades. Embora precisemos realmente satisfazer essas necessidades, o corpo é para o Senhor, e não para os manjares ou para o sexo. Muitos cristãos hoje em dia aspiram à santificação do seu espírito e de sua alma, mas não têm uma percepção completa de que isso depende da santificação do corpo. Esquecem-se de que, se tudo o que diz respeito ao corpo, como as reações nervosas, as sensações, as ações, a conduta, as obras, o alimento e a linguagem não forem totalmente para o Senhor, eles nunca alcançarão a perfeição. O corpo é para o Senhor. Isso significa que, embora a carne pertença ao Senhor, este a confiou ao homem. E o Senhor quer que a conservemos para ele. São muito poucos os que conhecem e praticam essa verdade. Inúmeros cristãos hoje acham-se acometidos de doenças, fraqueza e sofrimento. Deus está disciplinando esses crentes, para que possam apresentar-lhe seu corpo como sacrifício vivo. Se entregassem o corpo totalmente a Deus, ele os curaria. Deus quer que essas pessoas saibam que o corpo é para o Senhor, e não para elas mesmas. Se continuarem a viver seguindo seus desejos, o açoite de Deus permanecerá sobre elas. Todo aquele que está doente deve meditar seriamente nessas palavras. E o Senhor, para o corpo. Essa declaração é incrivelmente maravilhosa. Costumamos achar que o Senhor salva apenas nosso espírito e nossa alma, mas aqui diz que o Senhor, para o corpo. Os cristãos entendem que o Senhor Jesus veio salvar somente o espírito e a alma. Creem que o corpo é inútil e destituído de valor espiritual, desprovido de qualquer provisão no esquema redentor de Deus. Contudo, Paulo afirma aqui com clareza que o Senhor é para o corpo. E Deus mesmo quem diz que ele é também para esse vaso de barro que o homem tanto estima. Por que é que os crentes negligenciam o corpo físico? Porque erroneamente entendem que o Senhor Jesus veio salvá-los apenas dos seus pecados, não das suas doenças. Por isso, recorrem apenas aos métodos humanos para curar suas fraquezas e doenças. Ao lerem os evangelhos, veem que o Senhor Jesus efetuou mais curas físicas do que salvação de almas. Contudo, espiritualizam a questão, entendendo que essas enfermidades eram doenças espirituais. Podem até admitir que o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, curou doenças físicas, mas creem também que hoje ele só cura enfermidades espirituais. Estão dispostos a entregar as questões de natureza espiritual ao Senhor para que ele as resolva. Entretanto, creem que devem buscar a cura de suas dores físicas em outro lugar, pois acreditam que o Senhor nada tem a ver com elas. Esquecem-se de que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Muitos crentes hoje pensam que Deus não tem bênçãos para o corpo. Acham que a redenção de Cristo se limita ao espírito e à alma, e não afeta nosso ser físico. Não levam em conta que o Senhor Jesus, em seus dias, curou doenças, e que os apóstolos continuaram a exercitar esse poder de cura. A única explicação para tal atitude só pode ser a incredulidade. No entanto, a palavra de Deus declara que o Senhor é também para o corpo. Isso tem relação com o que dissemos anteriormente. Nosso corpo é para o Senhor e, ao mesmo tempo, o Senhor é para o nosso corpo. Vemos nisso um relacionamento recíproco entre Deus e o homem. Deus se dá inteiramente a nós, para que possamos nos oferecer totalmente a Ele. Quando nos oferecermos a Ele, o Senhor se dará novamente a nós, de acordo com a medida da nossa entrega pessoal a Ele.
Deus quer que saibamos que Ele deu seu corpo por nós, e também que, se nosso corpo for genuinamente para Ele, vivenciaremos o fato de que o Senhor é para o corpo. A expressão do corpo é para o Senhor significa que devemos dedicar nosso corpo totalmente a Ele, para viver para Ele. O Senhor é para o corpo significa que, ao aceitar nossa consagração, Ele concede sua vida e seu poder ao nosso corpo físico. Ele cuidará dele, preservando e nutrindo. Como temos consciência das fraquezas, impurezas, pecaminosidade e imortalidade da carne, achamos impossível aceitar que o Senhor é para o corpo também. Poderemos entender isso melhor, analisando o método de salvação criado por Deus. Quando o Senhor Jesus nasceu, o Verbo se fez carne. Ele passou a possuir um corpo. Quando estava na cruz, carregou ele mesmo em seu corpo, sobre um madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2:24, grifo do autor. Unido a ele, pela fé, nosso corpo foi crucificado com ele também. Desse modo, ele nos libertou do poder do pecado. Em Cristo, esse nosso tabernáculo de carne ressuscitou e ascendeu ao céu. Atualmente, o Espírito Santo está habitando em nós, por isso podemos dizer que o Senhor é para o nosso corpo, e não apenas para o nosso espírito e nossa alma. A expressão o Senhor é para o corpo possui vários significados. 1. Exprime a ideia de que o Senhor livrará o corpo do pecado. De certo modo, quase todo pecado tem relação com o corpo. Muitos pecados têm causas fisiológicas especiais. A glutonária e a bebedeira, por exemplo, se baseiam na satisfação de apetites físicos. Muitos acessos de ira são desencadeados por mal-estar físico. Aqueles que têm nervos supersensíveis podem se tornar frágeis e ásperos. Muitas personalidades estranhas são resultado de problemas fisiológicos. Sabemos de inúmeros criminosos que apresentam uma constituição física diferente das pessoas normais. Apesar de tudo isso, o Senhor ainda é para o corpo. Se oferecermos nosso corpo a Deus, reconhecendo-o como Senhor de tudo, e por meio da fé reivindicarmos o cumprimento de sua promessa, veremos que Ele pode nos livrar de nós mesmos. A despeito de nossa constituição física, mesmo apresentando fraquezas especiais, podemos vencer nossos pecados, através do Senhor. 2. O Senhor é também para nossas doenças físicas. Do mesmo modo que Ele destrói o pecado, cura as doenças. Ele é para qualquer problema relacionado ao nosso corpo, e, por conseguinte, para nossas doenças também. As enfermidades são apenas a manifestação do poder do pecado em nosso corpo. O Senhor Jesus é capaz de nos livrar das doenças, assim como nos liberta dos pecados. 3. O Senhor é também para o nosso viver no corpo. Ele será a força e a vida do corpo, permitindo que vivamos por Ele. O Senhor deseja que, em nosso caminhar diário, experimentemos o poder da sua ressurreição, para que nosso corpo também viva por intermédio dele. 4. O Senhor é também para a glorificação do corpo. Isso acontecerá no futuro. E verdade é que, hoje podemos alcançar um elevado nível de vida se vivermos por meio dele. Isso, porém, não muda a natureza do nosso corpo. Contudo, virá o dia em que o Senhor há de redimir nosso corpo de humilhação, transformando-o na semelhança do seu corpo glorioso. Devemos ressaltar o significado da expressão corpo é para o Senhor. Se desejamos vivenciar a realidade de que o Senhor é para o corpo, precisamos antes viver o ato de que o corpo é para o Senhor. Se usarmos nosso corpo segundo o nosso próprio desejo, para o nosso prazer, em vez de dedicá-lo inteiramente ao Senhor, será impossível conhecer a experiência de que o Senhor é para o corpo. Todavia, se nos entregarmos totalmente a Deus, rendendo nossos membros como instrumentos de justiça, e conduzindo-nos em tudo segundo os preceitos divinos, com toda certeza Ele nos concederá sua vida e seu poder. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. V. 14. Essas palavras esclarecem a última parte do versículo anterior: o Senhor é para o corpo. A ressurreição do Senhor é física, nossa ressurreição futura também será física. Assim como Deus ressuscitou o corpo do Senhor Jesus, ressuscitará também o nosso.
Esses dois lutos são igualmente verdadeiros. É assim que o Senhor é para o nosso corpo. Ele nos ressuscitará pelo seu poder. Embora isso ainda vá suceder no futuro, podemos, desde hoje, antegozar o poder da sua ressurreição. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não. V. 15. A primeira pergunta está expressa de modo extraordinariamente incomum. Em outros textos, como em 1 Coríntios 12, 27, por exemplo, diz simplesmente que vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Somente nessa passagem ele diz: vossos corpos são membros de Cristo. Na verdade, nosso ser total é um membro de Cristo. Porque, então, aqui ele especifica o corpo. Não temos dificuldade de admitir que nossa vida espiritual é um membro de Cristo, pois ela é espiritual. Como pode, então, este corpo físico ser considerado um membro de Cristo? Estamos realmente recebendo a revelação de uma verdade muito maravilhosa. Precisamos entender nossa união com Cristo. Deus não contempla cada crente individualmente. Ele engloba a todos dentro da sua visão de Cristo. Nenhum cristão pode existir fora de Cristo, pois é Ele quem nos dá a força para o viver diário. Para Deus, a união dos crentes com Cristo é uma realidade perfeitamente definida. O corpo de Cristo não é apenas uma expressão espiritual, é um fato real. Da mesma maneira que o corpo físico se acha unido à cabeça, nós, os crentes, estamos unidos a Cristo. Aos olhos de Deus, nossa união com Ele é perfeita, ilimitada e absoluta. Em outras palavras, nosso espírito, o aspecto mais importante, está unido ao de Cristo. Nossa alma acha-se ligada à de Cristo, o que constitui a união da nossa vontade, afeição e mente com a dele, e nosso corpo ao de Cristo. Se nossa união com Cristo é completa, como é que a parte física do nosso ser pode ficar de fora? Se somos membros de Cristo, nosso corpo também o é. Sem qualquer sombra de dúvida, a perfeita união só ocorrerá por ocasião da ressurreição futura. Apesar disso, nossa união com Cristo já é uma realidade. Esse ensinamento é vital, pois quando tomamos conhecimento de que o corpo de Cristo é para o nosso corpo, desfrutamos de grande conforto. Podemos experimentar na prática todas as verdades. Se tivermos algum distúrbio fisiológico, alguma doença, sofrimento ou fraqueza, lembremo-nos de que o corpo de Cristo é para o nosso corpo. Nosso corpo está unido ao dele. Consequentemente, podemos extrair vida e força do seu corpo para suprir nossas necessidades físicas. Todos aqueles que possuem deficiências físicas devem firmar-se nessa união com Cristo, pela fé, e buscar no Senhor o necessário para suas carências físicas. O apóstolo admira-se de os coríntios ignorarem uma verdade tão clara. Se eles tivessem compreendido esse ensinamento, teriam desfrutado de muitas experiências espirituais. Teriam tido, também, uma atitude responsável, dando atenção a várias advertências práticas, como a de que, se nosso corpo é membro de Cristo, não podemos fazê-lo membro de uma prostituta. E o apóstolo pergunta logo a seguir: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. V. 16. Paulo expõe a doutrina da união de modo bastante claro. Aquele que se une à prostituta forma um só corpo com ela, isto é, torna-se um membro da prostituta. O crente uniu-se a Cristo, por isso agora é um membro de Cristo. Onde ficará Cristo se esse seu membro tornar-se membro de uma prostituta? O apóstolo proíbe tal prática. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. V. 17. Nos versículos 15 a 17, ele expõe o mistério da união entre nosso corpo e Cristo. O que ele está dizendo nesse versículo é o seguinte: se, ao se unir com uma prostituta, o homem se torna uma só carne com ela, e um membro dela, se estamos unidos ao Senhor, e nos tornamos um espírito com ele, nosso corpo também se torna membro de Cristo. Quando alguém se une a uma prostituta, ocorre uma união de dois corpos.
Se todo o nosso ser está unido a Cristo, muito mais devem os dois se tornar em um. Paulo entende que o primeiro passo de nossa união com o Senhor é nos tornarmos um espírito com Ele. Essa união é em espírito. Contudo, ele não vê o corpo do crente como distinto de seu todo. Ele afirma que a união principal é a que ocorre no espírito. Todavia, pela fusão dos espíritos, nosso corpo se torna um membro de Cristo. Isso prova afinal que o corpo é para o Senhor também é para o corpo. A questão em estudo aqui é a união. Precisamos entender claramente a posição que temos em Cristo, e saber que não existe a menor brecha em nossa união com Ele. Nosso corpo é membro de Cristo, e através dele a vida de Jesus pode se manifestar. Se o Senhor fosse fraco e doente, não poderíamos esperar muito. Entretanto, a verdade é justamente o oposto. Por isso, é inegável que podemos receber dele saúde, poder e vida. Entretanto, precisamos entender que não podemos sentir em nosso corpo toda nossa comunhão espiritual, bem como as demais experiências cristãs. É fato que nosso corpo se tornou um membro de Cristo, mas isso não quer dizer que toda a nossa experiência espiritual tenha de evidenciar-se nele. Se tivermos de sentir a presença divina em nosso corpo, se Deus tomar o controle direto dele, fazendo-o tremer, se o Espírito Santo encher e manifestar sua vontade através dele, ou ainda, se o Espírito assumir a direção de nossa língua, e falar por meio dela, nosso corpo terá tomado o lugar de nosso espírito, realizando as obras deste. O resultado é que o espírito perderia sua capacidade de operar, pois o corpo teria usurpado seu lugar e passado a realizar suas obras. No entanto, nosso vaso de barro não é capaz de suportar tal condição. A prova disso são suas frequentes fraquezas. Além do mais, as potestades malignas, como os espíritos que não têm corpo, estão sempre desejando corpos humanos. Seu principal anseio é possuir o físico do homem. Cristão que força seu corpo a ir além de sua capacidade normal está dando lugar à atuação dos espíritos malignos. Isso se harmoniza com as leis que regem o mundo espiritual. Se acharmos que Deus e seu Espírito vão ter comunhão conosco por meio do corpo, naturalmente ficaremos na expectativa de que essa comunhão ocorra. Entretanto, Deus e seu Espírito nunca se comunicam diretamente com nosso corpo. O Senhor se comunica com o espírito do crente por meio do seu espírito. Se alguém insistir em buscar uma experiência física com Deus, os espíritos malignos vão aproveitar a oportunidade para entrar, concedendo-lhe aquilo que ele ingenuamente está buscando. O resultado será que os espíritos malignos ocuparão esse corpo. Já entendendo corretamente a união do nosso corpo com Cristo, compreendemos que nos tornamos capazes de receber a vida de Deus fortalecendo-nos. O espírito ocupa uma posição muito importante. Por isso, devemos ter muito cuidado para não permitir que nosso corpo venha a usurpar a função do espírito. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. V. 18. A Bíblia considera a imoralidade ou fornicação um pecado grave, pois ela está relacionada com nosso corpo, que é membro de Cristo. Será que devemos nos espantar de o apóstolo ter sido tão insistente e enfático quando persuadiu os crentes a evitar a fornicação? Hoje vemos essa prática como uma impureza moral. O apóstolo, porém, ressalta um aspecto diferente. A fornicação é o único pecado pelo qual unimos nosso corpo a outro. Logo, é um pecado que praticamos contra o corpo. Isso significa que nenhum outro pecado, além da fornicação, pode fazer com que um membro de Cristo se torne membro de uma prostituta. A fornicação é um pecado que cometemos contra os membros de Cristo. Devido à nossa união com Cristo, a fornicação se torna duplamente abominável. Vejamos essa questão por outro ângulo. Percebendo o quanto a fornicação é abominável, podemos avaliar como é real a união do nosso corpo com Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? V. 19. Essa é a segunda vez que Paulo pergunta: não sabeis? A primeira é a do versículo 15, onde ele reforça que o corpo é para o Senhor.
Agora ele está se referindo ao Senhor é para o corpo. Paulo se expressara antes de modo geral, dizendo: não sabeis vos que sois o templo de Deus. 13:16, Almeida Revista Corrigida. Aqui ele diz especificamente que vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Isso significa que a presença do Espírito Santo em nós começa no espírito e vai até ao corpo. Se acharmos que o corpo é o principal lugar de sua habitação, estaremos cometendo um grande erro. Ele habita inicialmente em nosso espírito, onde mantém comunhão conosco. Entretanto, isso não impede que sua vida flua do espírito para o corpo, a fim de torná-lo vivo. Se acharmos que o Espírito Santo vem principalmente sobre nosso corpo, estaremos enganados. Contudo, se crermos que ele habita apenas em nosso espírito, também seremos prejudicados. Precisamos entender bem o lugar do corpo no plano redentor de Deus. Cristo afasta do pecado nosso corpo físico para que possamos ser cheios com o Espírito Santo, tornando-nos instrumentos dele. Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado. Por isso, pode dar do seu Santo Espírito ao nosso corpo. Anteriormente, era a vida de nossa alma que impregnava nosso corpo. Agora é seu Espírito quem o permeia. A vida dele fluirá para cada um dos nossos membros, e ele nos dará vida e poder muito mais abundantemente do que imaginamos. É fato que o nosso corpo constitui um templo para o Espírito Santo. E isso pode se tornar uma realidade em nosso viver. No entanto, muitos hoje são como os crentes de Corinto, que se esqueceram dessa gloriosa possibilidade. Apesar de o Espírito de Deus habitar neles, é como se o Espírito Santo não existisse para eles. Precisamos exercitar a fé para crer nessa verdade, reconhecê-la e aceitá-la. Se o fizermos, descobriremos que o Espírito vai comunicar não apenas a santidade, a alegria, a justiça e o amor de Cristo à nossa alma, mas também concederá vida, poder, saúde e força ao nosso corpo fraco, cansado e doente. Ele dará a vida de Cristo ao nosso vaso de barro, junto com os elementos vitais do seu corpo glorioso. Quando nosso corpo verdadeiramente morrer com Cristo, isto é, quando estivermos totalmente sujeitos a Ele, quando rejeitarmos toda a vontade própria e toda ação independente, e nada buscarmos senão ser templo do Senhor, com toda certeza o Espírito Santo manifestará a vida do Cristo ressurreto em nosso corpo mortal. Como é bom experimentar a cura e o fortalecimento do Senhor, sendo Ele nossa saúde e vida. Se virmos nosso tabernáculo como o templo do Espírito Santo, nós o seguiremos, maravilhados e cheios de amor. Acaso, não sabeis que, não sois de vos mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. VV 19:20. Somos membros de Cristo, somos templo do Espírito Santo, não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por preço. Tudo o que é nosso pertence a Ele, principalmente nosso corpo. O fato de Deus efetuar a união de Cristo conosco, e nos dar o selo do Espírito Santo, prova que nosso corpo realmente pertence ao Senhor. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, Deus quer que o honremos no corpo. Ele deseja que o glorifiquemos através da consagração desse nosso corpo é para o Senhor e também através da sua graça manifestada no Senhor é para o corpo. Sejamos sóbrios e vigilantes, a fim de não usarmos nosso corpo para nós mesmos, nem permitirmos que ele chegue a um estado em que pareça que o Senhor não é para o corpo. Desse modo, glorificaremos a Deus e permitiremos que Ele demonstre seu poder livremente, libertando-nos das fraquezas, das doenças e dos sofrimentos, bem como do interesse próprio, do amor próprio e do pecado.